Imagine um mundo onde o medo do desconhecido era tão real que as pessoas recorriam à magia para se proteger. Um mundo onde demônios e espíritos eram vistos como responsáveis por doenças, desgraças e até mesmo por perturbar o sono das pessoas. E entre esses seres havia uma figura que se destacava: Lilith. Você já ouviu falar dela? Enquanto a história de Adão e Eva é amplamente conhecida, poucos sabem que, segundo algumas tradições, Eva não foi a primeira mulher na vida de Adão. Antes dela, existiu Lilith, uma figura misteriosa, poderosa e, para muitos, aterrorizante. Mas quem era ela? De onde veio essa história? E por que Lilith era considerada tão perigosa que, séculos atrás, pessoas escreviam encantamentos em tigelas de barros para se protegerem dela? Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens de Lilith, rastreando suas raízes na antiga Mesopotâmia, onde ela era associada a ventos, espíritos e demônios. Vamos explorar como essa figura evoluiu ao longo do tempo, ganhando contornos de uma mulher que desafiava as normas e se tornava um símbolo de rebeldia e medo. Prepare-se para uma viagem pela história, pela mitologia e pelos fascinantes mundos das crenças antigas. Quem era Lilith e por que ela nos intriga tanto até hoje? Fique comigo neste vídeo e vamos descobrir juntos. Deixe também seu like e se inscreva em nosso canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Vamos lá? O que você está vendo é uma tigela de encantamento, uma das centenas de exemplares descobertos na Mesopotâmia, datando entre os anos 500 e 700 depois de Cristo. Essas tigelas, feitas de barro e rasas, como as de cereal que usamos hoje, eram muito mais do que simples recipientes. Elas eram objetos de proteção, cobertas por fórmulas mágicas, nomes divinos, maldições e feitiços, escritos cuidadosamente por escribas. Esses encantamentos começavam na borda e aspiralavam em direção ao centro, onde muitas vezes havia um pequeno desenho de um demônio que às vezes estava acorrentado com correntes. Curiosamente, algum desses desenhos parecem ter como alvo específico um demônio feminino, e é aqui que a história começa a ficar ainda mais intrigante. Enquanto a maioria de nós conhece a história de Adão e Eva, há um detalhe menos conhecido no folclore judaico medieval. Eva não teria sido a primeira esposa de Adão. Antes dela, existiu uma figura misteriosa e temida chamada Lilith. Mas quem era de fato Lilith? De onde surgiu essa ideia? E o que havia nela que fez com que comunidades inteiras recorressem à magia para se protegerem dela? Para entender Lilith, precisamos voltar no tempo, cerca de 4.000 anos atrás, na demonologia da antiga Mesopotâmia. O nome Lilith tem raízes profundas. Ela deriva do termo sumério Lil, que significa vento ou espírito, e da palavra acadiana Lilo, ou Liluto, que significa da noite ou pertencente à noite, e que se referia a uma classe de demônios tanto masculinos quanto femininos. Embora saibamos pouco sobre esses seres, os textos antigos os descreviam como causadores de doenças e condições físicas. Eles atacavam de forma específica. Os demônios masculinos, os Lilo, atacavam mulheres, enquanto os femininos Líluto atacavam os homens. Esses demônios eram vistos como forças perturbadoras, capazes de trazer caos e sofrimento. E no centro dessa tradição, Lilith emergiu como uma figura poderosa e aterrorizante. Mas por quê? O que havia nela que a tornava tão temida? É isso que vamos explorar juntos. No livro Diagnósticos na Medicina Síria e Babilônica, por exemplo, tem um texto médico da época que atribui sintomas semelhantes a convulsões aos demônios Lilo e Líluto. Primeiro, ele descreve os sintomas. Quando um estado de convulsão toma conta dele, ele revira os olhos e o sangue escorre de seu nariz. Em seguida, o texto oferece explicações diferentes para homens e mulheres, sugerindo que esses demônios eram os responsáveis pelos males. Em outras palavras, eles eram vistos como a causa raiz do problema. Outro texto da mesma obra culpa os demônios por sintomas como febre e dores intensas. Ele descreve: quando o aflige, ele grita continuamente: minhas entranhas, abre e fecha os olhos, tem febre,
As pontas dos dedos das mãos e dos pés ficam frias, e se você tenta fazer o paciente falar, ele não responde. Esses sintomas eram atribuídos a Lilo, demônios que perturbavam tanto o corpo quanto a mente. Mas quem eram esses demônios? Outros textos antigos da Mesopotâmia sugerem que os Lilos eram considerados fantasmas infelizes de homens e mulheres jovens que morriam prematuramente. Condenados a vagar pela terra sem realização, eles se tornavam espíritos atormentados. Esses textos se concentravam especialmente em mulheres jovens que morriam antes de se casar, antes de ter relações sexuais ou antes de ter filhos. Essas mulheres, em seu estado de limbo, eram vistas como uma ameaça, aterrorizando homens jovens. Um texto presente no livro Mulheres no Antigo Oriente Próximo descreve a Arda Lili, uma figura demoníaca que entra pela janela de um homem. Ela é retratada como uma jovem que não se casou, talvez porque tenha passado da idade considerada ideal, que nunca engravidou também. Essa figura, conhecida como Maiden Lily, era um espírito errante e infeliz, associado à sua sexualidade negativa. A ideia de ela entrar pela janela de um homem sugere que esses demônios eram vistos como uma espécie de súcumbos, entidades femininas que seduziam, aprisionavam e mantinham relações sexuais com homens enquanto eles dormiam. Esses demônios eram considerados a personificação da inveja sexual, fantasmas de pessoas que nunca encontraram satisfação em vida. Para lidar com eles, havia um ritual específico, um casamento simbólico entre estatuetas de um demônio Lilith feminino e um masculino. Acredita-se que, ao unir essas duas figuras em um ritual, os demônios perderiam o interesse em suas vítimas humanas. Alguns estudiosos relatam que a placa de terracota em alto relevo de argila cozida, chamada de a Rainha da Noite, uma representação babilônica de uma figura feminina divina, na verdade retrata um demônio lílito. No entanto, a maioria acredita que se trata da deusa Ista, ou de outra divindade. Isso nos leva a um ponto importante. Por grande parte de sua história, Lilith não era uma entidade específica, mas sim uma categoria de demônios. Foi apenas em tradições judaicas posteriores que ela começou a se cristalizar como uma personagem distinta, com sua própria narrativa. Mesmo assim, há figuras antigas que podem ter influenciado o desenvolvimento de Lilith. Um exemplo é o poema épico chamado Gilgamesh e a Árvore Ulupo, que data de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Nele há uma possível referência a um demônio feminino chamado Lilach, embora alguns estudiosos debatam a tradução. O que é mais amplamente aceito é que Lilith foi inspirada pela deusa demoníaca mesopotâmica Lamashto, conhecida por atacar bebês e mulheres durante o parto. Essa conexão ajuda a entender como Lilith evoluiu de uma categoria de demônios para uma figura específica e poderosa. Arqueólogos descobriram dezenas de amuletos da antiga Mesopotâmia elaborados para proteger as pessoas de Lamashto. Ela é frequentemente retratada com características animais e humanas, às vezes com uma cabeça de leão ou pássaro, coberta de penas com garras nos pés. Muitos dos encantamentos destacam especificamente a ameaça que ela apresenta para as mães quando dão à luz e aos recém-nascidos. Um antigo encantamento assírio Lamashto sobre natimortos diz que ela é feroz, temível, divina. A filha de Anu, também conhecida como Lamashto, é uma loba. Ela intercepta a jovem que corre e ela esmaga completamente os pequeninos. Então, nessa pequena camada da história, encontramos um grande foco nos perigos do parto e da infância, que estavam entre as fases mais perigosas da vida na antiguidade. Embora reconstruir estatísticas precisas da antiguidade seja desafiador, estima-se que a mortalidade infantil era de cerca de 20 a 30% no período pré-moderno. A mortalidade materna também era alta. Lilo e Lamashto surgiram para personificar esses medos sobre as pessoas mais vulneráveis, nos momentos mais perigosos da existência humana.
E Lilith, na mitologia judaica posterior, parece ser um composto dessas figuras e ansiedades, confundindo o papel de sequestrador de bebês Lamáchito e com a sexualidade negativa dos espíritos fantasmagóricos Lilo. Então, como foi que passamos da antiga demonologia mesopotâmica para a Lilith que conhecemos hoje na mitologia judaica antiga? Aquela história de Lilith como a primeira esposa de Adão. Na verdade, essa narrativa não tem base na Bíblia hebraica. A palavra Lilith aparece na Bíblia hebraica, mas apenas uma vez, em uma única menção no livro de Isaías, capítulo 34. Nesse capítulo, o Deus de Israel expressa sua vingança contra o reino vizinho de Edom, transformando-o em um deserto. O versículo 14 pinta um quadro de devastação, uma terra desolada, habitada apenas por animais selvagens e criaturas demoníacas. Então, em Isaías 34, versículo 14, diz: Ali vão se encontrar o gato do mato e a hiena. O cabrito selvagem chamará seus companheiros. Ali Lilith vai descansar, encontrando um lugar de repouso. O texto, no entanto, não oferece mais detalhes sobre Lilith. Aparentemente, o público da época já sabia o suficiente sobre ela, de modo que o autor não precisou explicar quem era. Mas lendo nas entrelinhas, Lilith parece ser uma entidade demoníaca associada ao deserto, talvez um demônio que se sente à vontade em um ambiente árido e desolado. No entanto, a tradução exata desse trecho é alvo de debates. Alguns estudiosos argumentam que a palavra Lilith aqui não é o nome próprio de um demônio específico, mas sim uma referência a um tipo ou classe de demônios semelhante ao Líloto da antiga Mesopotâmia. Outros, porém, afirmam que em Isaías 34:14 não se refere a um demônio, mas sim a algum tipo de criatura noturna ou ave, como uma coruja. Vale a pena mencionar que a interpretação sobrenatural da figura de Lilith surgiu cedo, quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. Os tradutores gregos antigos traduziram a palavra Lilith como um tipo de centauro, enquanto a tradução latina do versículo a interpretou como a Lâmia, um monstro da mitologia greco-romana conhecida por matar bebês. Portanto, embora haja muita incerteza sobre essa personagem hoje, pelo menos na antiguidade, esse versículo era considerado uma referência a uma criatura sobrenatural e não a um demônio específico. Ao longo da Idade do Bronze e do Ferro, temos vislumbres de um tipo de demônio feminino associado à antifertilidade, antimaternidade e à matança de crianças, às vezes conceituado como uma entidade singular, como a Lamáchito. Essa figura encontra seu caminho na demonologia do judaísmo do Segundo Templo. Por exemplo, Lilith, tanto quanto uma entidade específica quanto de uma forma genérica, aparece nos manuscritos do Mar Morto, como no fragmento 4Q510, que diz: E eu, o sábio, proclamo seu glorioso esplendor para assustar e aterrorizar todos os espíritos dos anjos destruidores, espíritos dos bastardos, demônios, Lilith, uivadores e moradores do deserto, e aqueles que caem sobre os homens sem aviso para desviá-los de um espírito de entendimento. Nesse hino, Deus é invocado para afastar vários espíritos malignos. Os espíritos bastardos são uma referência à prole de anjos e humanos descritos no livro de Enoque. Lilith aparece como uma entidade singular, mas com poucos detalhes, o que revela que, embora ela tenha sido conceituada pela comunidade dos manuscritos do Mar Morto, outros textos mostram que alguns judeus antigos a entendiam como um tipo de demônio genérico. Por exemplo, o grande pergaminho encontrado em Qumran aparece o plural Liliths, sugerindo uma categoria de demônios e não uma figura específica. No entanto, não temos muitas evidências adicionais sobre ela nesse período. Lilith ganha destaque nos primeiros séculos do judaísmo rabínico. O Talmud babilônico menciona Lilith em várias ocasiões, conceituando-a como um demônio humanoide feminino com asas e cabelos longos. Um rabino chega a propor a proibição de dormir sozinho à noite, alertando que quem o fizesse seria capturado por Lilith. Mas ela não era uma preocupação apenas para os rabinos.
Agora vamos voltar às tigelas de encantamentos. Um conjunto de evidências mostra como as comunidades judaicas da Mesopotâmia reconheciam Lilith como uma inimiga demoníaca no cotidiano, desenvolvendo estratégias rituais para neutralizá-la. Diferentes comunidades religiosas, como mandeus e cristãos, também usavam tigelas de encantamentos. Muitas dessas tigelas foram encontradas no que hoje é o centro-sul do Iraque, onde uma grande comunidade judaica aparentemente vivia no final da antiguidade. Essas comunidades recorriam a esses encantamentos como forma de combater Lilith. Muitas das fórmulas encontradas nessas tigelas são papéis simbólicos de divórcio, nos quais o participante se divorcia de uma Lilith. Um deles diz: esta é a escritura de divórcio das Liliths. Liliths, Lilith masculino e Lilith feminino. Você está despido. Sua mãe é a Lilith Paladade. Saia da casa, da habitação e do corpo de Ormes, filho de Ima, e de sua esposa. A partir desse texto, podemos aprender algumas coisas. Presumivelmente, um homem chamado Ormes estava preocupado com os demônios de Lilith e encomendou uma tigela para proteger sua casa e sua esposa. Os papéis simbólicos de divórcio mencionavam Lilith de forma genérica, continuando a se referir a uma categoria de demônios e não a uma figura específica. No entanto, neste texto de encantamento, há uma Lilith com um nome específico, Lilith Paladade. Isso é semelhante a outros demônios da mitologia judaica e cristã, como Beelzebul e Asmodeus, que também possuem nomes próprios. Além disso, aprendemos que Lilith poderia ser considerada tanto masculina quanto feminina, o que remonta à Mesopotâmia da Idade do Bronze e do Ferro, com demônios como Lilo e Lamashto. Estudos como os de Namavilosny argumentam que o sexo dos demônios Lilith é frequentemente ambíguo, podendo se transformar dependendo de quem eles vitimizam. Um encantamento judaico declara explicitamente: este é um amuleto contra as Liliths, que assombram a casa de Efra, que praticam violência, pisoteiam, flagelam e mutilam, que aparecem para os humanos, para os homens na semelhança de mulheres e para as mulheres na semelhança de homens. Com a fórmula, eu escrevi contra ti, qualquer que seja o teu nome. Ao longo de 2.500 anos, vemos uma consistência surpreendente na crença em figuras demoníacas associadas à matança de bebês ou à vitimização sexual. No entanto, é importante notar algo que está completamente ausente em todas essas evidências: a noção de que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Então, de onde surgiu essa ideia? Esse mito aparece no início do período medieval, emergindo pela primeira vez no alfabeto de Ben Sirá, um texto judaico anônimo datado entre os séculos 8 e o ano 1000. O texto expande a história do jardim do Éden encontrado no Gênesis. Nele, Deus cria Lilith do pó da terra, assim como Adão, mas ela desafia a autoridade dele, recusando-se a ficar em uma posição submissa durante o ato sexual. Ela argumenta que ambos foram feitos da mesma terra, são iguais. Quando Adão se recusa a ceder, Lilith pronuncia o inefável nome de 4 letras de Deus e voa para o Mar Vermelho. 3 anjos são enviados para trazê-la de volta, mas ela se mantém firme. Após serem ameaçados de afogamento, eles fazem um acordo com Lilith. Lilith poupará as crianças que usarem um amuleto com os nomes dos anjos. No alfabeto de Ben Sirá, Lilith é retratada como uma mãe desafiadora e maligna, que mata bebês humanos enquanto dá à luz a centenas de bebês demoníacos. Essa narrativa fornece uma explicação mítica para sua associação com a morte de crianças e justifica o uso do amuleto anti-Lilith. Mas de onde veio essa lenda? Ela claramente se baseia em ideias anteriores sobre Lilith como responsável pela morte de crianças e por uma sexualidade negativa. No entanto, a noção de que ela foi a primeira esposa de Adão parece ter surgido de uma tentativa de harmonizar as duas histórias da criação presentes no livro de Gênesis. Há muito tempo, estudiosos reconhecem que há 2 narrativas distintas da criação em Gênesis e, portanto, 2 relatos da criação da humanidade.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, simplesmente diz que Deus criou humanos à sua imagem, homem e mulher, enquanto em Gênesis capítulo 2, versículo 7, descreve a formação de Adão do pó da terra, seguido pela criação de Eva a partir de sua costela. Alguns estudiosos judeus devem ter percebido essa discrepância e tentando harmonizar as duas histórias, sugerindo que elas descrevem a criação de duas pessoas diferentes, a primeira sendo Lilith e a segunda Eva. Essa versão de Lilith é a mais conhecida pelo público moderno, mas sua identidade continua a evoluir na mitologia judaica. No período medieval, ela se tornou proeminente na tradição mística judaica conhecida como Cabala. Nos textos cabalísticos, há vários mitos sobre Lilith, mas um desenvolvimento notável é a sua associação com Samael, uma figura maligna semelhante a Satanás no cristianismo. Nessa narrativa, Samael não é um segundo marido de Lilith, mas seu companheiro primordial original. Muitos estudiosos observam um certo paralelismo entre Adão e Eva e Lilith e Samael. No entanto, a transformação mais dramática na história de Lilith ocorreu recentemente no século XX. De uma figura malévola, ela foi reinterpretada como um ícone de respeito, um símbolo do feminismo da segunda onda, representando independência, desafio e empoderamento. Em 1976, um grupo de mulheres judias fundou uma revista que buscava ser uma alternativa judaica às publicações feministas seculares, com a missão de amplificar as vozes feministas dentro da comunidade judaica. Elas decidiram nomear a revista de Lilith. Nas palavras de uma das fundadoras, a capa da primeira edição representou nossa versão artística da supermulher judia que conseguiu almagar quase todos os papéis possíveis. A ilustração mostra uma futura mãe, médica, acadêmica e servidora de canja de galinha equilibrando tudo em uma corda bamba, enquanto usa um vestido elegante. Na primeira edição, elas abordam a questão: por que escolher o nome Lilith como modelo para mulheres judias? Na revista, Lilith foi conceituada não como uma bruxa vingativa de cabelos selvagens, mas como uma figura poderosa que irradia força e assertividade, recusando-se a cooperar com sua própria vitimização. Essas mesmas qualidades que em outras narrativas a definem como perversa foram reinventadas como positivas. No alfabeto de Ben Sirá, sua independência e recusa a se submeter foram recuperadas como traços admiráveis. No século XX, essa reformulação feminista de Lilith ultrapassou as comunidades judaicas e encontrou um novo lar, especialmente em círculos pagãos contemporâneos. Uma pesquisa rápida no YouTube revela bruxas modernas publicando guias sobre como trabalhar com Lilith em rituais e práticas espirituais. Essas interpretações positivas também se refletem na sociedade americana mais ampla. O nome Lilith disparou em popularidade a partir do início da década de 2010. Por exemplo, nos Estados Unidos, o nome estava na posição 900 na lista de nomes mais populares, mas a partir de 2012 saltou para a posição de 270. Durante a maior parte de seus 4.000 anos de história, Lilith foi uma figura inequivocadamente malévola, vista como perigosa, especialmente para mulheres. No entanto, no século XXI, estamos testemunhando uma reviravolta irônica em sua narrativa. Lilith provou não ser apenas uma personagem surpreendente e duradoura, mas também incrivelmente maleável, sendo constantemente remodelada para ressoar o público contemporâneo. Lilith, uma figura que por milênios foi sinônimo de medo e destruição, hoje emerge como um símbolo de empoderamento e resistência. Sua trajetória reflete a capacidade humana de reinterpretar mitos e transformá-los em ferramentas de mudança social. De demônio temido a ícone feminista, Lilith nos mostra como as histórias que contamos sobre nós mesmos podem evoluir, inspirando novas gerações a desafiar normas e buscar igualdade. E você, o que acha dessa transformação? Lilith como uma figura de força e independência faz sentido para você? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo se gostou dessa jornada através da história e do significado de Lilith.
Até a próxima!